Hoje, a sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto está aqui, ó, na cirogravura do meu grande amigo Ciro. Esse aqui não é Chicanise, sou eu, viu, Zé Nilton? Pergunta se é o Chicanise. Não, sou eu. Isso era no tempo que eu era jovem. Isso aí meus filhos me deram com meu aniversário de 70 anos. Temos a honra de receber o senador Zé Aníbal, do PSDB de São Paulo. O senador Zé Aníbal tem uma coincidência aqui com esse canal José Neumann Pinto no YouTube, que é o seguinte: o senador Zé Aníbal não é imparcial, ele é independente. Não é governo, não é oposição, ele é a favor do cidadão, tá certo? Tô certo ou tô errado, Zé Aníbal? Tá certo. Eu agradeço muito pela referência, mas é isso mesmo. É um prazer tê-lo aqui, Zé Aníbal, apesar de a situação que nós estamos vivendo no Brasil é uma situação lastimável e vai ser, infelizmente, o assunto principal de nossa conversa pelo canal José Neumann Pinto do YouTube, com 318 mil assinantes, inscritos, aliás, e aos sábados apresenta esse Neumann em entrevista. Então vamos começar pelo começo. O senador Zé Aníbal é muito amigo de um querido amigo comum nosso, André Matarazzo, que me mandou, nesses dias, um dos instantes mais deploráveis da história da política brasileira. Foi um discurso feito pelo ex-governador Geraldo Alckmin ao lado de um constrangidíssimo Luiz Inácio Lula da Silva. Então esse aqui é o nosso primeiro tema. Né? Senador José Aníbal, de onde é que o senhor conhece Geraldo Alckmin? Eu conheço o Geraldo desde lá atrás, né? Quando ele era MDB. Ele era deputado estadual. Depois se tornou federal, na Constituinte, e em seguida. Não, ele foi duas vezes deputado. Foi em 94 que ele foi escolhido para ser vice do Mário Covas. Ele foi vice, assumiu quando o Mário morreu, foi candidato, em 2002 ganhou a eleição, em 2006 a presidente perdeu, em 2010 ganhou a eleição no primeiro turno, em 2014 ganhou a eleição no primeiro turno, em 2018 teve aquele impacto, né, de não entendemos direito o que estava acontecendo, a profundidade da, da bronca da população, do questionamento aos governos, corrupção, né? Aquela coisa, quero mudar tudo, tem que mudar tudo que está aí, está tudo errado. E o Geraldo teve um desempenho na eleição de menos de 5%, na eleição presidencial. Então, eu conheço o Geraldo ao longo dessa vida política dele toda e continuei tendo relações com ele, mesmo depois que ele não ganhou a eleição, e agora que ele fez essa opção de mudar de partido e ir para o Partido Socialista Brasileiro e ser o candidato a vice do Lula nas eleições desse ano. Senador, o senhor me desculpa a irreverência, mas o senhor esqueceu um dado importante. O Geraldo era muito ligado à família do Mário Covas e por isso Assim, foi escolhido vice e o Mário Covas morreu no governo. Então o Mário Covas vinha numa doença e o lugar de vice era um lugar bastante ambicionado. Agora o Geraldo Alckmin teve o talento de mandar no PSDB. Na época o PSDB era o partido tranchã do Brasil, né? Porque mandava em São Paulo, era governador de São Paulo. É, e, e administrou, na minha opinião, a magnífica herança do governo Mário Covas. Mário Covas deve ter sido, não sei se o senhor concorda comigo, mas deve ter sido o melhor governador da história de São Paulo. Talvez ele e o Montoro. Construíram uma grande obra que foi uma estabilidade financeira que nenhum outro estado do Brasil teve. O senhor concorda comigo, senador? eu não só concordo, como vou dar um exemplo sobre isso. Né? O Mário Covas, depois de 2 ou 3 dias no governo, em 95, é bom as pessoas saberem disso, o Nakano, grande secretário da Fazenda dele,
disse a ele: governador, precisa pagar a gasolina da polícia. Aí o Mário falou: paga, né, Câmara? Ele falou: não tem dinheiro. Era essa a situação de São Paulo quando o Mário Covas assumiu o governo em janeiro de 95. Mas o Mário Covas proibiu todo o governo que ficasse lamentando. Nós sabíamos como São Paulo estava, ele dizia, e agora nós fomos eleitos para mudar isso aí, para recuperar São Paulo. Ele tirou São Paulo do chão, como você mesmo disse, foi o maior gestor público do Brasil na segunda metade do século passado. E, sem dúvida nenhuma, talvez o melhor governador que São Paulo teve. O Mário Covas fez a primeira parte do Rodonel, meu, que ele sabia que ia estrangular toda a cidade de São Paulo se não fizesse o Rodonel. Ele fez a primeira parte juntando Anhanguera, Bandeirantes, Castelo, veio até essa que vai para o sul, a Régis Bittencourt. Ele fez isso sem dinheiro, ou seja, sem dinheiro, como se fala assim, ali no toco. Eu lembro que eu fui encarregado por ele de ver se conseguia uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Se a Prefeitura entrava com algum recurso, porque aquilo é uma obra fundamental para São Paulo. Senão São Paulo estaria toda travada, não teria trânsito em São Paulo. Teria engarrafamento 24 horas por dia. E eu não consegui. Aquele prefeito de São Paulo, Pita, ele disse: olha, eu vou colocar R$1 no orçamento, e se depois abrir algum espaço, a gente aporta alguma coisa. O Mário Covas foi lá e fez. A agenda do Mário Covas, eu não tenho dúvida, foi a agenda do PSDB por muitos anos, inclusive do Geraldo, quando assumiu o lugar dele, e mesmo na reeleição, depois da reeleição do Geraldo, em 2002. Foi um extraordinário gestor público e um político que tinha um foco permanente, não só no geral, né? Logística, infraestrutura, saúde, educação, etc., mas permanente nas pessoas, no povo. O Mário tinha uma relação pessoal com as pessoas que era uma coisa impressionante. As pessoas sentiam confiança nele, né? Como aquela senhora, esse é um caso que foi mencionado muito recentemente, que o Mário foi fazer um daqueles mutirões, aquelas reuniões que ele fazia nas periferias de São Paulo e tal, e uma senhora falou: ô, seu Mário Covas, eu queria lhe fazer um convite. Ele disse: fala, mulher, o que é? Eu queria que o senhor fosse o padrinho da minha filha. A minha filha é mais nova. Aí ele falou: quantas filhas você tem? Ele falou: 5. Mas eu vou te arrumar uma televisão. Né? 5 filhos já, você ainda adotou mais um? Aliás, tem mais um? Ela falou: não, esse eu adotei. O Mário Covas contava essa história com muita emoção. Né? Tinha 5, imagina, morando na periferia e adotou mais um. Isso fazia com que o Mário desse uma atenção muito especial às pessoas. Foi uma figura humana extraordinária, notável político, um gestor também, como poucos. Muita saudade, faz muita falta. Ele era amigo, inclusive, da sua conterrânea, lá, Erundina. Eu lembro que na campanha de 98, na reeleição dele, estava ali ele em terceiro lugar, ali, Maluf na frente, Rossi, Marta e ele. Ele ali com 15, 16, 17 e tal. Terminou indo para o segundo turno. E aí a Erundina falou comigo um dia: disse: olha, onde é que eu posso ajudar mais na campanha do Mário Covas? Quer dizer, o Mário Covas era capaz de provocar uma política de qualidade, como a Erundina, uma pessoa íntegra, esse sentimento. Onde é que eu posso ajudar mais? Não precisa ser em São Paulo, não. Se for fora de São Paulo, eu vou lá também. O que o senhor fala aí, senador, denota uma outra característica do Mário Covas. O Mário Covas já morreu, então é comum elogiar pessoas que morrem, mas no meu caso eu tenho uma grande relevância na minha opinião sobre o Mário Covas, porque eu não me dava bem pessoalmente com o Mário Covas. Né? Nós tínhamos. Mário Covas era um turrão, mas o que essa história da Erundina, minha conterrânea lá de Viraúna, como lembrou o senador, revela é a enorme autoridade moral que o Mário Covas tinha. Eu me lembro que o Mário Covas era o freio moral do PSDB que evitou
muitas aventuras do PSDB e que depois foram usadas pelo PSDB depois dele morto, né? Mas a autoridade moral dele é uma coisa que mais faz falta no Brasil, principalmente na política brasileira hoje. O senhor tem algum episódio que o senhor lembre, além desse da Erundina, que denote essa autoridade moral, senador? Olha, tem tanto, e isso até me emociona, né? Falar do Mário Covas. Mas você fez uma boa caracterização sobre o Mário Covas, né? Autoridade moral, né? Uma pessoa que... Essa ideia mesmo, quando ele assumiu, você disse, aqui quem reclamar sai do governo. É melhor sair. Aqui é para trabalhar e virar o jogo. Nós somos eleitos para isso e o povo tem essa expectativa em nós, né? Mas tem inúmeros episódios. Tem um episódio do Mário Covas que é uma coisa impressionante. Ele, logo que assumiu, ele convocou todo o secretariado, presidentes de empresas, etc., para uma reunião no sábado, às 8 horas da manhã, sem tempo para terminar. Me convidou porque eu era o líder do PSDB na Câmara dos Deputados. Primeiro ano de governo. Essa reunião foi em fevereiro. Nessa reunião, Neumann, ele pediu a todos eles que fizessem uma apresentação sobre os pagamentos que eram feitos para os recursos humanos contratados, né? Mão de obra terceirizada, manutenção, segurança, limpeza, etc., etc. A reunião começou às 8 da manhã, terminou às 5. E ao lado dele tinha uma secretária que tinha um despertador daquele de corda. O que você dá corda? Cada um tinha 5 minutos para falar e dizer quanto estava pagando por segurança, por manutenção, enfim, por limpeza, etc., etc. E ele anotando. Quando o relógio tocava, o cara ficava todo assustado e disse, mais 1 minuto para terminar. Bom, o fato é que quando terminou a reunião, ele disse, olha, vocês viram a disparidade aqui. Um é 20, outro é 25, outro é 30, outro é 15 reais a hora, né? A partir de agora vai ser assim, segurança tanto, manutenção tanto e limpeza tanto. Todos vocês têm 15 dias corridos para renegociar esses contratos. Quem não renegociar os contratos não precisa nem aparecer. E os contratos serão ser renegociados nesse preço aqui, nesse valor que eu estou determinando. Ele economizou R$ 1 bilhão na época, que era US$ 1 bilhão. Quer dizer, os caras nem discutiram. Quem discutiu, quem não quis fazer, ele dispensou, ia dispensar, né? Claro. Então, fizeram. E as empresas aceitaram. Né? O jogo com o mar era limpo. Era quando ele negociava a obra que estava parada, como os hospitais, que tinha uns 20 hospitais parados, iniciados e parados. Disse, vou concluir esses hospitais. Ele ia vendo alguma folga aqui, ligava para o empreiteiro, ele mesmo ligava e disse, quanto é que você tem para receber para terminar o hospital? Aí dizia, 20 milhões. Faz por 15? Ô, governador, o senhor sabe, quero saber o seguinte, você faz por 15 ou não faz? Se você faz por 15, eu te pago 10 meses para você concluir essa obra e você não tem que conversar com ninguém. Cada dia do mês lá combinado, você vai lá e apresenta a nota que você vai receber. O Mário dizia que obra pública não terminada é corrupção, que é dinheiro que você tirou da população, jogou lá na obra e a obra ficou parada. Então, era isso, era uma cabeça realmente privilegiada e comprometida, né? Desde aquela enchente famosa que ele vivenciou quando era funcionário da Prefeitura de Santos e viu o sofrimento do povo, aquilo ali tudo ajudou a formar uma personalidade extraordinária. Até uma confidência aqui. No ano passado, 1 ou 2 vezes, o presidente Fernando Henrique me disse uma coisa de um homem que está com a idade do Fernando Henrique, e viveu o que o Fernando Henrique viveu. Ele disse, olha, o pior que aconteceu na nossa vida pública foi a morte do Mário Covas. Se o Mário Covas tivesse me sucedido, e eu acho que ele conseguiria me suceder, se ele estivesse com saúde, o Brasil estaria muito melhor. Eu não tenho dúvida nisso. Concordo absolutamente com o presidente Fernando Henrique. E eu quero lembrar que antes disso já houve uma crise. Aliás, o Fernando Henrique é o responsável, na minha opinião, eu sempre disse isso e sempre repito, pela maior revolução social
da história da República, da história do Brasil, desde colônia, que foi o Plano Real. E o Plano Real poderia ter sido antecipado se o Mário Covas tivesse vencido a eleição que foi vencida finalmente por Fernando Collor de Mello, o que produziu crise muito semelhante à crise que está acontecendo agora. Quer dizer, o Brasil vive repetindo os seus erros. E você não pode imaginar um erro maior. E o povo erra. Essa história de dizer, o povo, essa sacralização do povo, o povo erra. O povo errou quando elegeu Fernando Collor de Mello versus Lula. É mais ou menos a imagem que a gente tem hoje do Lula versus Bolsonaro. E o Mário Covas, que já estava preparado para governar o Brasil, conforme demonstrou na própria vida dele, perdeu a eleição, né, bizonhamente, apesar de ter, no começo da eleição, ter recebido um apoio grande, com uma manchete no Globo, etc. Né? Então, o senhor lembra dessa campanha, né? Muito. A campanha Choque de de capitalismo. O Mário dizia. Um capitalismo de compadrio, de assalto aos cofres do Estado, de benefício fiscal, incentivo fiscal, que você não avalia nunca os resultados, serve para quem recebe, né? Sobretudo. É isso aí. E o Mário Covas tinha uma noção disso. Tem que mexer nesse país. Esse é um país de privilégios. Não é só que ele é desigual porque, entre outras coisas, tem muitos privilégios. Este ano, meu amigo, no orçamento desse ano, são 370 bilhões de incentivos e benefícios fiscais. É 4,2% do PIB. Se cortar pela metade, nenhum brasileiro, a não ser aqueles que recebem esse incentivo, vai sentir a diferença. Nenhum. Cortar pela metade. Não é? Porque não se faz análise disso aí. O Serra tem até um projeto para se analisar os gastos públicos de um modo geral. Eu fiz um para analisar especialmente os incentivos fiscais anualmente. Não vai nem para a comissão, não mandam nem para a comissão. O lobby é tão poderoso que não querem saber, não querem benefício, não querem... É um negócio dos altos salários. Eu tenho uma emenda constitucional que está lá, faz 4, 5 anos. Essa emenda constitucional impede, sob qualquer circunstância, que alguém ganhe no setor público federal, estadual e municipal, além do salário mensal do ministro do Superior Tribunal Federal. Aí a gente vê a manchete daquele desembargador, até o Estadão publicou isso, acho que foi em janeiro, no mês de agosto do ano passado, levou R$ 568 mil no contra-cheque. Isso é um povo que está, como a gente comentou antes, lascado, como está o nosso, né? Como a gente diz lá no seu Rio Grande do Norte, lá na minha Rondônia, né? Mais longe ainda, o sujeito ganha 560. Aí fala que é legal, legítimo e constitucional. É ilegal, imoral e inconstitucional, porque está na Constituição que o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal é o teto de salário na administração pública federal, estadual e municipal. O Mário Covas, ele se preocupava muito com isso. Ele dizia, olha, não é possível que um país que tem essa potencialidade toda, tem essas condições todas, não é? Reproduz essa desigualdade de uma forma, às vezes, crescente, como aconteceu agora com a pandemia. Agora, e nós vamos conversar sobre agora, depois desse, digamos que foi um preâmbulo, né, sobre o Mário Covas, porque o Mário Covas faz falta. O Mário Covas implantou em São Paulo uma estabilidade fiscal que nenhum outro estado teve e que agora se arrisca a perder numa disputa entre Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, né, e quem mais? Márcio França e Rodrigo Garcia. E Rodrigo Garcia. E o Rodrigo Garcia. Quer dizer, aí nós vamos entrar na cruel realidade dos nossos dias, que era a mesma realidade. O Collor ganhou a eleição com que bandeira, senador Zé Aníbal? Covas ganhou a eleição para mudar, não é? A bandeira dele era a mudança, era organizar o Estado, as finanças do Estado, poder fazer política social, poder fazer
política destinada aos jovens, investir em educação. Eu fui secretário dele de Ciência e Tecnologia. Não, não. Nós retomamos Collor. esse. Collor. Ah, o Collor. Collor? O Qual Collor é era a o bandeira Marajá, do né? Collor? Que não era isso que o senhor está falando aí. O que é isso? Qual era o apelido que o Collor pôs nesse povo que o senhor está tentando corrigir? Marajás. É. Marajás. Então, Mexeu com o quem é que imaginário da manda no Brasil população. hoje? Não, o Brasil não é um marajanato? Marajanato. Olha, sobre muitos aspectos é. E não é só no judiciário, não. É no legislativo e no executivo. Você fala desse assunto, a reação é fortíssima. Como é que pode, Neumann, você ter situações inteiras assim, de Ministério Público, de Judiciário, em que todos ganham acima do teto? Justo eles que são responsáveis, mais que qualquer um, de preservar a Constituição. Né? Quer dizer, é uma esquizofrenia. Eles lamentam, criticam, falam e os próprios se beneficiam. Né? É uma situação dramática. Você vê o que é a vida do parlamentar em qualquer outro país, as condições de trabalho do parlamentar. A França, que eu conheço bem, fui exilado lá, o parlamentar tem 3, 4 assessores. Né? O parlamentar usa a assessoria da casa, a assessoria que o parlamento oferece. Aliás, as assessorias, tanto da Câmara como do Senado no Brasil, são muito competentes, capazes de assessorar, de produzir relatórios, avaliações para todos os parlamentares que tem lá. Mas aí você tem ainda um grupo específico de assessores, você tem mais isso e mais aquilo, mas é um custo fortíssimo. Quando eu assumi o Senado pela primeira vez, em 2016, eu fiz um discurso que você citava o Darcy Ribeiro. Ele dizia, uma brincadeira que ele fez, isso aqui, o Senado, é melhor do que o céu. O orçamento naquele ano, da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas, era de 11 bilhões de reais. Eu lembro que estava o senador lá da Paraíba, Cássio Cunha Lima, eu falei, Cássio, isso é maior do que o orçamento da Paraíba. É uma coisa impressionante isso, o custo dos parlamentos no Brasil, não é só da Câmara e do Senado, das assembleias, das câmaras municipais, dos poderes judiciários. Junta isso com incentivos e benefícios fiscais, você tem mais de meio trilhão de reais que vão pelo ralo e que deixam de ser, evidentemente, usados em benefício da sociedade, infraestrutura, hospital, escola, qualificação profissional, enfim. É isso, o Brasil é isso. E você veja isso mais selvagem, a coisa hoje está mais selvagem ainda, né? A disputa, nós tivemos que vincular para aprovar o auxílio emergencial de R$ 400 mês para 20 milhões de famílias e que se prorroga nos anos seguintes, ajustado pelo orçamento, nós tivemos que vincular na Constituição. Porque se não vincula, o parlamento vai lá e o executivo vai lá e também pega daqui, tira da acolá, e desvia de finalidades. Nós conseguimos vincular na Constituição. E por isso o governo está, pelo menos, já atingiu em fevereiro 18 milhões de famílias com esses R$ 400, que é muito pouco, né? Mas, de qualquer forma, é algum recurso. Pois é, então, que combate real aos marajás já houve no Brasil, a não ser um plano real, nem tanto, porque hoje o marajanato é muito maior do que no tempo da eleição do Collor, que o Mário Covas perdeu. Muito maior. Muito maior. Muito. Porque nós temos que incluir, além dos servidores, esse juiz que ganhou 500 mil e tal, os empresários, o chamado mercado, a burguesia brasileira, que vive pendurada nesses incentivos, benefícios incentivos. fiscais. Isso tinha que zerar. Zerar, é ou não é? Olha, o Estado pode, em circunstâncias muito especiais, com esse mundo que nós estamos vivendo, a quarta revolução da internet, a robótica, você, em determinado momento, faz algum incentivo específico. Países fizeram isso, Coreia fez isso, China fez isso. Os países que crescem, que evoluem, que incorporam
parcela significativa a economia, o salário, com renda, fizeram políticas aqui e acolá de incentivo. Aqui, essas políticas de incentivo e benefícios fiscais, elas perenizam os privilégios. Elas não são avaliadas, Leônidas. Não se avalia nenhuma delas. Tinha que avaliar. Escuta, o propósito qual é? Tornar mais competitivo, mais produtividade, portanto, empregar mais gente, disputar mercado lá fora, etc, etc. E outros critérios mais. Nenhum desses critérios é avaliado. Nenhum. Ao contrário, há um procedimento sistemático de aumento desses incentivos. No Senado, agora, recentemente, tinham sido dados os incentivos fiscais, acho que na área de comércio para Brasília, ICMS, redução de ICMS. E isso foi concedido por prazo certo, 5 anos. Agora se discutiu, nesse segundo semestre do ano passado, prorrogar esses incentivos. Eu fiquei sozinho na votação. Levei uma surra de dar dó. Eu acho que a Mara Gabrilha, ela estava no virtual, ela votou também comigo. Os outros, é toda aquela conversa, não, São Paulo não quer que os outros cresçam, São Paulo não quer ajudar os outros. São Paulo já dá uma contribuição enorme. O Fundo de Participação de Estados e Municípios, ele é composto basicamente do Imposto de Renda e do IPI. São Paulo contribui para esse fundo com 40% na média. Recebe de volta 1%, porque ele é redistribuído de acordo com os índices de desenvolvimento social, né, de renda per capita, enfim, é o inverso, é inversamente proporcional à riqueza. Quanto mais riqueza, menos recebe. Então, São Paulo recebe 1%, 2%. E aí você vai perenizando, inclusive, essa situação, né? Os estados pobres que não buscam alternativas, que, apesar dos incentivos, não estimula. É uma coisa impressionante isso, é uma cultura. Quem consegue igualdade no Brasil é a elite. As elites brasileiras são iguais em Rondônia, São Paulo, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em tudo quanto é lugar. Ela tem um padrão de vida excepcional, etc, etc. Onde você desestabiliza completamente junto à população, os pobres do Brasil, que hoje nós descobrimos, né, metade da população brasileira, metade dos 210 milhões, pouco mais da metade, é pobre. Pobre de não ter segurança de que vai sustentar a renda necessária a comer. Né? Vive na insegurança de comida, no país que é o maior produtor de soja, carnes, etc. Está errado, a equação está toda errada. E, como você mesmo disse, agravada por esse governo. O Estado brasileiro está estragado. As agências de regulação, uma esculhambação, o orçamento ninguém leva a sério, é um faz de conta. Um país assim não tem como crescer de forma sustentável. Por isso eu vejo que a gente tem que encontrar caminhos nessa eleição de 2022. Senão nós vamos pagar um preço alto depois. É como os americanos dizem, né? Você, para tapar um buraco, precisa precisa parar de cavar. Nós estamos cavando, nós não estamos sabendo como é que nós vamos parar de cavar esse buraco. Complicado. Agora nós estamos no Marajanã, mas vamos passar para outro ponto, porque o Marajanã tem a corrupção legalizada, constitucionalizada. O cara recebe, mas está dentro da lei. E a corrupção, senador? E a corrupção? O que é que o senhor acha da influência da corrupção nesse dado de pobreza que o senhor acabou de nos transmitir? É brutal, né? Ela agrava, ela aumenta a pobreza, né? Ela tira do Estado, fragiliza o Estado para fazer políticas públicas. Olha o que se fez na educação no Brasil nesses 3 anos. Foi um tratamento absolutamente viva a ignorância, né? Viva o atraso. Toca esse negócio aí de qualquer jeito. E agora aparecendo aí todos esses casos de corrupção com dinheiro para a educação. Não tem programas, não foca. Diz, olha, vamos fazer tal coisa. Nós podíamos estar com dinheiro que já existe disponível aí dos sistemas S, etc., formando
1 milhão, 2 milhões a cada 6 meses, 8 meses, de jovens de 16 a 24 anos, que são os nem estudam nem trabalham. Fico aí na nossa grande cidade de São Paulo, na Anhã de Melo, lá na Zona Sul, na Avenida Atlântica, lá na zona Norte, né, nas avenidas, nas estações de metrô, vai vendo o grupo de jovens que estão ali conversando, eles não têm o que fazer. Eles precisavam receber uma qualificação básica. Isso não custa muito. Eu pensei muito sobre isso na campanha do Geraldo em 2018. Fazer isso, peço a Arida até me disse, olha, você pode usar o recurso do Sistema S, forma monitores pelo Brasil afora, qualifica esses jovens. Como é que nós evoluímos do momento que se descobriu o fogo ao átomo, a desintegração do átomo, essa revolução que nós vivemos hoje? E o rapaz vai estudar, aprender a usar esse celular, que é uma máquina poderosíssima, o que é um aplicativo, que é um programa, como desenvolver, etc. Dá um treinamento. Isso estimula. O Brasil é um país que está com recurso humano muito rebaixado pela falta de educação, mas não é só a educação formal, tem que ter também a educação de qualificação. Essa dinheirama que se torna no orçamento secreto, eu apresentei uma emenda, consegui liberar uma emenda, e disse, olha, eu vou apresentar uma emenda, porque me disseram, você não quer apresentar uma emenda? Eu disse, eu apresento, agora, com a condição de eu poder tornar pública. Eu apresentei uma emenda para o término daquela construção do INCOR, que dá para a Avenida Rebouças. Aquilo é um centro de capacitação e treinamento que os grandes hospitais do mundo hoje têm. É uma construção inacabada. Fui ao INCOR, conversei com os profissionais lá, a direção, disse, o que falta para terminar isso aqui? Nós vamos atualizar e tal. 34 milhões de reais. Eu consegui uma liberação de 34 milhões para o INCOR. Né? E não tem nenhuma outra emenda em matéria de emenda de orçamento secreto. Aquilo virou uma farra. Por isso que tem que ser secreto. É uma farra, você não tem o menor controle. Agora está aparecendo, essa semana mesmo apareceram casos de recursos que saíram do Ministério da Educação, de recursos que saíram através de emendas secretas. Quer dizer, a relação do Executivo com o Legislativo, né, em geral, mas no Congresso Nacional isso levou tem proporções enormes. É uma relação monetizada. É moeda, é com moeda. Anda se tiver moeda. Se não tiver moeda, não anda. Não é? E isso está muito comum hoje nos parlamentos brasileiros. Pode ter o nome de emenda, pode ter o nome de orçamento secreto, etc., etc., mas é moeda. É o império da moeda, onde deveria haver o império das políticas, dos programas, da política pública, do atendimento a essa população. Eu não aguento mais ver político falar de educação. Eu parto do princípio, é boca para fora. É boca para fora, não tem a percepção profunda do que significa isso. Né? E de vários outros temas. Então, eu acho que nós temos que ter otimismo no sentido de uma equação melhor, né, nos próximos 4 anos. Senão, eu não consigo imaginar o que vai acontecer no Brasil. Depois de todo esse período de... A pessoa... Eu estava me pedindo para fazer um artigo, eu fiz, que é uma inquietação, né? Como é que o cidadão vai, com o recurso que ele tem hoje no supermercado, na feira, no comércio, comprar comida e alguma coisa básica de uma roupa, um remédio, tal. Com o dinheiro que ele tinha em março do ano passado, ele compra hoje menos 30% pelo menos. As estatísticas estão dando que é 21% a menos. Reajuste de salário quase não existiu. Então, o sujeito está comprando menos é feijão, é macarrão, açúcar. Açúcar e café, que o Brasil, uma produção do mundo de ambos, é um aumento espetacular agora. Mas a renda das pessoas está diminuindo. E aí impacta na comida. Eu vi que uma parte expressiva da população, foi feita uma pesquisa, não conseguiu colocar comida suficiente na mesa da sua família nesse último período.
Isso já vem de muito tempo, mas vai se agravando. Nós temos agora um retrocesso, né, senador? Na época da Operação Lava Jato, pelo menos a gente via esses desvios de função sendo punidos. O principal líder político do país preso, o principal empresário da área das empreiteiras preso, condenado. De repente se soltou, se virou tudo, voltou tudo atrás. Tentaram até desmoralizar a lei da ficha limpa. Ainda não conseguiram, mas o senhor conhece lá o parlamento, o senhor sabe que não vai ser tão difícil assim conseguir. Então, eu queria uma visão sua também desse retrocesso, quer dizer, da forma canalha com que se trata essa questão do desvio de função no Estado brasileiro, hoje principalmente, mas sempre foi, nunca foi diferente. Uma forma licenciosa, né? Canalha e licenciosa, condescendente, né? É assim mesmo, sempre foi assim. Tem que mudar. São Paulo com Mário Covas mudou. Mudou mesmo. Eu lembro que o Mário tinha um rigor, um tremendo rigor. Ele disse uma frase, voltando rapidamente, uma frase para o Nakano, que o Nakano repetiu no dia que saiu do governo, que o Nakano tinha o compromisso de ficar um tempo no governo, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e tal, ajudar o Mário a recuperar o Estado. E ele fez isso muito bem. Mas na fala de despedida do Nakano, ele disse uma coisa incrível. Ele queria destacar, naquele momento, a frase que o Mário Covas disse para ele: se você atender um pedido meu que não esteja dentro da política que você está fazendo, eu vou te demitir. Esse é o único caso que eu poderei te demitir. Quer dizer, o Nakano... E o Nakano é um homem sério, né? Respeitado. Ele contou aquilo para dizer, olha, ele deixou claro para mim, você tem carta branca para ajudar, para trabalhar, para recuperar o Estado e para gerir a economia do Estado com toda integridade. Então, hoje não tem isso, é uma licenciosidade total. Não é? Você troca agora mesmo, deram um aumento, que é um aumento pequeno, diante do que tem sido a inflação e os tempos que os funcionários públicos federais estão sendo em aumento, mas deram um aumento, não se sabe de onde vai tirar. Tem de onde tirar, mas não se tem coragem de tirar. Tem onde cortar, mas não se tem coragem de cortar. Está ali, é tudo jeitinho, tudo vai admitindo. Olha, mas vai estourar na Previdência. A Previdência não pode mexer. Não, mas dá um jeito aí por enquanto, depois a gente vê o que acontece, entra um dinheirinho a mais. É uma esculhambação, rapaz. O orçamento do Brasil hoje é um esculhambamento. E aí não atende a população que está cheia de dificuldades, né? O dia a dia é difícil, muito difícil. Eu acho que agora esse tratamento tem que mudar, né? Mas não muda. Ele falou tanto contra a corrupção, tem que mudar tudo que está aí, tem que acabar com essa corrupção. Olha o que está acontecendo, você pedindo barra de ouro para liberar dinheiro no Ministério da Educação. É uma tragédia isso, né? Agora, Eu queria finalmente, lembrar, deu lá. O cara teve 30 e tantas vezes no palácio. o senhor é legislador, o senhor sabe melhor do que eu. Mas eu sempre soube que o orçamento é a lei mais importante da República. E que, portanto, não pode ter nada secreto. O orçamento é, por definição, algo que tem que ser público. Todo mundo tem que saber para onde é que vai o dinheiro. Agora mesmo, a ministra Rosa Weber deu uma ordem para a presidência do Senado e da Câmara fornecer o nome dos parlamentares que receberam as emendas, e até agora ninguém cumpriu. Eu quero só fazer uma pequena ressalva, que é o seguinte: o Supremo não é obedecido, isso é uma coisa lamentável na democracia, mas também não é obedecido porque não se dá ao respeito. Se o Supremo se desse ao respeito, ele seria mais obedecido. De qualquer maneira, a primeira coisa é obedecer. Meu pai era chefe político, senador, e ele dizia o seguinte: palavra de juiz não tem jeito, meu amigo, você tem que seguir, senão não é democracia. Agora, tal negócio. A justiça não se dá ao respeito no Brasil. Um desembargador ganhando R$ 500 mil no mês, isso é um argumento que destrói qualquer ordem judicial. Desculpe a minha ênfase, senador. Não, eu entendi perfeitamente. Eu acho que, em muitas situações, o nosso judiciário tem feito valer a lei, né?
como nesse caso do orçamento secreto. Já houve a ministra, já determinou que esse orçamento seja publicado, fica um jogo de empurra de cá, empurra dali, e não faz, né? E tinha que fazer. O Supremo é o Supremo. Nos Estados Unidos, as pessoas não podem sequer falar com o ministro do Supremo se o ministro não falar com elas. Né? O sujeito lá, ele entra naquele Supremo, ele passa a ter uma visão da América no seu conjunto, e ali não tem essa de tomar cafezinho com o presidente da República, não. Eles são uma instituição que realmente funciona, e isso é muito importante. Nós temos outras características culturais, não tenho nada contra que o ministro do Supremo vá a alguma recepção, algum convite, a algum lugar, mas, de qualquer maneira, há muito questionamento hoje ao funcionamento do judiciário. No fundamental, eu defendo sistematicamente o poder, porque vejo em muitas dessas críticas, sobretudo partindo do atual governo, um intuito de transferir responsabilidade, transferir problemas, culpas para o judiciário. Não, o presidente não está fazendo as coisas porque o Supremo não deixa. Não é? Ele gostaria de estar fazendo o que... Ele tem uma visão autocrática, né? Autoritária. No fundo, ele gostaria de não ter poder nenhum que o estivesse contendo a ação do Executivo. Mas eu acho que isso é mais um dos problemas que nós temos. Não é o primeiro, mas é mais um dos problemas que nós temos. E agora, olhar adiante, Neumann, é um desafio hoje no Brasil. Né? É possível, é possível reduzir esse nível de ódio, de amargura, né? De bronca, que a gente vê muito nas redes sociais e tal. Mas aí você tem que fazer um trabalho de convergência. Né? Se a gente ficar trabalhando só o passado, a possibilidade de construir o futuro vai ser muito escassa. A gente vai querer projetar no futuro um passado repaginado, né? Reenvelopado. Nós estamos vendo isso, inclusive, no processo eleitoral. Né? As duas principais figuras do processo eleitoral, um é o que está aí, e projetar futuro com esse governo que está aí é complicado, muito complicado. E projetar futuro com o próprio PT é complicado, embora tenha ressalvas a fazer. Houve condições para uma política muito de mais atenção social no governo Lula, sem dúvida nenhuma. Mas teve essa condição porque recebeu um governo redondo, não foi herança maldita, não. O país estava funcionando bem. Né? E ainda teve uma série de circunstâncias aí, as commodities, a China e tal, são um grande importador, mas tem alguns méritos? Tem. Mas será que repaginou mesmo? Será que está em condições de pensar um governo diferente daquele que fez, sobretudo no que se refere à transparência, no que se refere às prioridades, né? No que se refere à integridade com que deve ser tratado o dinheiro público? Então, se não é possível construir uma alternativa, vamos tentar. Eu acho que eu não desanimei ainda. Uma vez me perguntaram em janeiro desse ano, num programa de televisão, mas o senhor não vai acompanhar o doutor Geraldo Alckmin, a decisão dele? Disse, não, eu vou continuar no PSDB. Eu acho que a gente tem que tentar, eu sei que o PSDB está batido, perdeu muito da sua narrativa, né, cometeu muitos erros, mas eu acredito que é possível, com outras forças políticas, procurar construir uma alternativa para essas eleições presidenciais. E estou tentando até agora, e vou continuar tentando. Vamos ver onde é que a gente consegue chegar. O Geraldo viu que a situação estava muito difícil dentro do PSDB e saiu. Eu respeito a decisão dele, mas eu não saí. Mas olha, o PSDB continua aquela coisa, né? Tem uma ala do PSDB liderada pelo Aécio Neves que é bolsonarista. Tem uma ala do PSDB que segue o Dória. E o Dória é um fenômeno político eleitoral interessante. O Dória
É o herói da vacina. Eu tenho 3 vacinas, vou vacinar pela 4ª vez, por causa do Dória. Se não fosse o Dória, eu não teria me vacinado, nem o senhor. Agora, o Dória não consegue ganhar da margem de erro nas pesquisas. Por quê? Porque não cumpriu a palavra e está aí tentando se candidatar a presidente, depois de foi se eleger o prefeito e não cumpriu o mandato integral na prefeitura, seguindo aquela maldição do Zé Serra. E aí temos algumas personalidades, como o senhor, por exemplo, que ainda tem aquela visão verdadeiramente social-democrata do passado. Agora, eu acho, senador, que para sair disso, nós temos que acabar com esse negócio da reeleição que foi inventado pelo Fernando Henrique. Porque a reeleição não é a reeleição americana, o cara se reelege uma vez e acabou. Nós estamos condenados a presidentes perpétuos, uma permanente disputa do Lula com o Bolsonaro, um presidente e outro líder da oposição, porque não foi a emenda da reeleição é muito imperfeita até esse ponto. Nós criamos a presidência perpétua e não vejo nenhuma saída que não seja simplesmente proibir a reeleição, mesmo que tenha que aumentar o mandato para 5 anos. Como é que o senhor se coloca nessa discussão, senador? Eu tenho hoje uma posição chilena. O Chile tinha reeleição, acabou com a reeleição e reduziu o mandato de 5 para 4 anos. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, mais de 4 anos é muito. 4 anos é suficiente para você saber se aquele governante vai funcionar ou não vai funcionar, e dependendo de como for, você em 4 anos pode mudar. Eu fui o líder do PSDB no Senado, na Câmara, quando votamos a reeleição. Eu defendi a reeleição. E vou dizer por que defendi a reeleição. Porque Eu nós tínhamos também feito escrevia defendendo a reeleição, mas sou contra. Pois é, tínhamos feito um plano, como você mesmo mencionou, foi o melhor plano de estabilização feito no mundo. Né? Todos foram tentados, não funcionaram. Né? E, finalmente, o Brasil deve ter servido de exemplo para alguns. E um plano que implicava em fazer reformas. Quando terminou a votação do segundo turno da reeleição, mais uma história que eu ainda quero contar, escrever sobre ela. Nós tivemos um encontro, o presidente Fernando Henrique, a dona Ruth, o Sérgio Mota e eu, fui convidado para almoçar no Palácio no dia seguinte. E eu disse ao presidente, é agora que você vai ter mais 6 anos de governo? Ele falou, como 6 anos? Aí a Ruth falou, Fernando, ele ontem, no discurso dele, não assumiu que é exatamente com o propósito da sua reeleição? Eu assumi para... Eu lembro que a oposição, não, isso é um golpe para eleger. Não é golpe, não, é um propósito específico. É assegurar a possibilidade de que o Fernando Henrique possa ser reeleito, porque esse plano precisa avançar, as reformas precisam se consolidar. Nós tínhamos avançado, feito a reforma patrimonialista, quebrado monopólios, um pouco de reforma previdenciária, felizmente não andamos muito, reforma administrativa, mas tinha muita coisa para fazer, reforma política, que o Mário Covas dizia, é a mãe de todas as reformas. Tem que fazer reforma política, reforma tributária, aprofundar a reforma previdenciária antes que isso aí vire uma bola de neve incontrolável. E eu propus, então, nesse almoço ao presidente, que fizéssemos isso. E fizéssemos uma política, incrementássemos, agora que ele tinha mais 2 anos do mandato que estava exercendo, e mais 4 que ele poderia ter sendo reeleito. Vamos aprofundar as reformas. O presidente me disse, olha, eu acho que os nossos aliados vão resistir. Eles acham que já avançamos muito, agora dá um tempo, fizemos reformas, votamos a reeleição. Eu falei, mas se não for para fazer reforma, presidente, eu mesmo, meu ânimo, né, de continuar na liderança diminui bastante. Eu prefiro ficar fora da liderança. Não, é importante você ficar e tal. Bom, mas eu vou conversar com os aliados e te dou uma posição. Aí passou uma semana e ele disse, olha, eles realmente estão mais cautelosos, dá um tempo, né? Foi muito esforço, muita mobilização, tal. Eu até brinquei, disse, olha, eles querem fazer com você como os tubarões fizeram com o peixe do velho mar. Né?
Eles vão descarnando o governo, né? Tirando uma porção aqui, a gente chega na praia só com o esqueleto. Né? É claro que era um exagero, mas era uma forma de significar. Eu disse, no fundo, é quando você está bem, tem uma maioria consolidada no parlamento, e você deve fazer as reformas. Nós tínhamos que ter avançado, a reforma política, tributária, a reforma administrativa profunda. Nós já tínhamos feito alguma coisa, né? Foi um momento que a gente perdeu, infelizmente. E depois não se recuperou nunca mais uma situação como essa. Né? O governo do Michel Temer estava fazendo um esboço, um ensaio de avançar nessa matéria, e aí nós vimos tudo que aconteceu e que impediu que esse avanço se realizasse. De qualquer maneira, eu acho que nós estávamos numa situação muito difícil em 94. E apesar dessa situação muito difícil em 94, o grande Itamar Franco, né, que foi uma figura importante naquela transição, e tal, resultou num plano real. Hoje nós estamos numa situação tão difícil ou mais que aquela. Pode resultar em algo inovador. A população está aí muito ansiosa, né, e muito atenta ao que está sendo feito. Né? Vamos ver se isso produz uma. Eu não acredito que aconteça uma mudança importante se não houver uma mobilização realmente das pessoas em torno de determinadas causas, determinados propósitos. Né? E que não seja uma coisa de boca fora. O povão não fala de boca para fora, o povão fala o que está sentindo, o que gostaria que acontecesse. E muitas vezes tem razão no que fala e que, naquilo que gostaria que acontecesse. Então, eu acho que a gente pode imaginar uma evolução nesses próximos 6 meses que nos propicie um resultado melhor nas eleições desse ano. Agora, nós tivemos um recuo muito grande, né? O senhor diria que hoje nós ainda, digamos, consumimos frutos do plano real, com a sua grande revolução social, de forma satisfatória, ou nós recuamos ao ponto de ficarmos numa situação de antes de 94? Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para isso. Né? Você tem aí já uma inflação de 2 dígitos, ela está. O próprio presidente do Banco Central disse que não imaginava que ela tivesse tão forte, tão poderosa. Né? Deve estar faltando gente lá no Banco Central, que o pessoal do Banco Central é muito competente para fazer o acompanhamento de qualquer sinal de que, não só no momento, mas na projeção, etc., eles têm informações suficientes. Tem uma declaração muito infeliz do presidente do Banco Central dizer que não, surpreendeu a ele. A inflação não surpreende, esse povo tem toda. Está tudo ali na máquina, eles estão acompanhando dia a dia e tal. E isso dá um sinal de preocupação forte. Inflação é um desastre para a população. Eu converso com as pessoas, com mães, que me falam: olha, eu comprava uma caixa de leite, agora estou comprando só 8 litros. Já saíram 4 litros da caixa de uma dúzia. Isso é inflação. O povo não tem aonde se socorrer. A renda é aquela e acabou. Sinto muita preocupação. Esse governo ele tem dado mostra na gestão da economia de uma total zigue-zague, né? Vai para cá, vai para lá, vem para cá, acerta ali, concede ali onde não pode conceder de jeito nenhum, porque também perdeu a autoridade, né? E tem que ficar construindo aí animações de que é possível fazer diferente, incrementando ódio. Olha, só se eu eliminar aquele adversário ali, aquele inimigo, as coisas vão melhorar. Eliminar o Supremo Tribunal Federal. Não é? Um presidente que fala, quando o filho menor é acusado, não, há um inquérito lá, que o nome dele aparece. Esse é um moleque, eu nem vejo ele direito, de vez em quando ele aparece, mas é isso. Vive com a mãe, ele vive com a mãe. Nada é com ele. Vive com a mãe, nada é com ele, né? Nada é com ele, não assume. É de uma covardia
E é um padrão de governança que nós temos hoje no Brasil. Você imagina o que isso reflete na economia, na relação com o parlamento, na relação com o questionamento a incentivos e benefícios fiscais. É acomodação total. É o jogo da acomodação. O que me surpreende, Neumann, é que ainda tem gente. Eu vi um senhor falando numa feira, que ele levava R$ 50 para a feira e comprava. Agora, nem se ele dobrar, ele consegue comprar a mesma coisa. Provavelmente, se você for entrevistar ele, fazer pesquisa ali na porta, ele não necessariamente, mas alguém na situação dele vai dizer intenção de voto, Bolsonaro. Quer dizer, a associação entre o que nós estamos vivendo e essa gestão ruinosa que está sendo feita, ela não se consolida, ela não dá resultado, não está dando resultado do ponto de vista da sensibilidade política ou da possibilidade de uma esperança de que seja diferente. Por isso que eu acho que é preciso mudar. Um certo momento, ainda com esse agravamento todo das condições, as pessoas dizem, não, mas por aí não vai dar. A coisa não muda. Não é? E aí, quem sabe, a gente possa obter uma situação diferente nessas eleições. Isso que o senhor falou me lembrou um raciocínio que eu tenho feito. Ainda recentemente eu estava com o Jacó Pinheiro Goldman, da padaria Aracaju, que o senhor frequenta muito, melhor pão francês de São Paulo, e eu dizia isso para ele. Tiraram o Moro da sucessão. Eu nem sei se o Moro chegaria ao segundo turno, até acho que poderia não chegar. Mas isso só favoreceu o Bolsonaro, porque as pessoas que votariam no Moro para não votar em Bolsonaro passam a votar em Bolsonaro para não votar em Lula. Mas isso é tão elementar, senador. Será que não tem ninguém no PSDB, no MDB, não sei aonde, nos partidos políticos que ainda existem, mas não funcionam mais, que perceba isso? Aí tira o juiz. E aí favorece Bolsonaro. O juiz também se mostrou bem desastrado, né? Essa coisa dele mudar, não estou discutindo isso. Tal. Eu sei, não, mas ele podia ter construído melhor a sua posição. Ele teve uma recepção, ele chegou até 11%, 12% de intenção de voto logo que ele se posicionou. Ele podia ter trabalhado melhor isso aí. Mas, enfim, não aconteceu. Agora, eu acho que está aí, está colocado aí. Eu não vou ficar falando de nome, porque não vou ficar fazendo propaganda política no seu programa, né? Não faz sentido. Não pode. Mas eu acho que tem possibilidades de mudar. Eu não sei se é porque eu estou no dia a dia tão atento a essa questão do humor da população, né? Que me faz pensar que é possível algo novo aparecer, algo novo surgir. É claro que não é um plano real, né? Eu lembro que, se você lembra bem disso, em junho, julho do ano da eleição, o plano ainda não estava em vigência, ele entrou em vigência em julho, né? E a entrada de vigência do plano mudou tudo, né? Julho, agosto, setembro, outubro, a situação era totalmente outra. Isso não vai acontecer, mas podem acontecer situações que estimulem a reflexão e a conversa, né, entre as pessoas. Claro que para isso tem que ter candidatos que encarnem essa possibilidade, né? Que representem essa possibilidade. E partido que banque. E partido que banque esse candidato. É isso aí. É isso. Você disse bem uma coisa que é triste constatar, né? Numa situação de democracia, os partidos políticos esfacelados. Os partidos políticos são responsáveis por dar vida à democracia, por fazer as entregas que a democracia tem que fazer, as políticas públicas que ela tem que ser feitas. Como é que você veja que anomalia é a situação do Brasil? Nem partidos políticos nós temos. E no seu caso, o partido que teve o melhor programa, que teve a melhor bandeira, se destrói autofagicamente. O partido faz uma prévia e desmoraliza a prévia. Porque o candidato que perdeu a prévia se candidata a presidente com Gilberto Kassab, que vai aderir ao Lula fatalmente. Agora está procurando o MDB, que aderirá ao Lula fatalmente no segundo turno. Quer dizer, o PSDB é o próprio retrato desse esfacelamento, porque é uma destruição autofágica, é um suicídio político. Desculpe, senador, se o senhor não quiser falar sobre isso, está liberado. Imagina,
Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar nisso. Eu acho que o partido fez um movimento importante, que foi o movimento das prévias, mobilizou o partido, mas a decisão, passados 4, 5 meses, não foi uma decisão estimulante, né, que sensibilizou a sociedade. Né? O nosso candidato, como você mesmo disse, continua travado nas pesquisas e tem uma rejeição elevada. Mas aí você não consegue animar o mundo da política, dos candidatos, para adensar a eventual alternativa que esse nome poderia representar. Então, não é natural que vão surgindo outras alternativas, vão tentando. E que o tempo vai passando, a ansiedade cresce, e eu acho que isso tem que chegar, torço para que chegue a bom porto. Vamos ver. É isso aí. Olha, hoje eu tive uma honra muito grande de entrevistar o senador Zé Aníbal, que é um político que tem coragem de dizer, como disse aqui nessa entrevista, que as relações que ele condena no Estado brasileiro são relações monetárias e não cívicas. Senador Zé Aníbal, rondoniense, nortista e radicado em São Paulo há muito tempo e que tem uma grande ligação Filho com de o um partido. cearense. Hein? Filho de um cearense. Meu pai era cearense. Filho de cearense que foram para Rondônia. Isso E, aí, e senador. Muito neto de um obrigado. espanhol. E neto de um espanhol. Viu? A minha filha fala: o meu pai é de Rondônia, meu avô do Ceará, o meu bisavô da Espanha e meu tataravô, sei lá. Aquela música do Chico. Muito Tataravô pode ser, obrigado a você, Lemo. pode ser Muito um obrigado pela muro. oportunidade. Um abraço. Ô, senador, eu sou branco, né? É, Aparentemente, eu sou mulato, senador. Meu neto, meu primeiro neto, tem 19 anos, quando nasceu, fez o teste do pezinho e descobriu traços de anemia falciforme, que é uma doença hereditária racial, né? Só os afrodescendentes têm. Eu sou afrodescendente, então essa aí, tá valendo isso aí. Meu tataravô, sei lá. Eu só sei que veio da África. tá Obrigado, bom. senador. Grande abraço. Obrigado a Grande você. abraço, Um prazer abraço. ouvi-lo. Prazer igual.